Olá, eu sou a doutora Fernanda Herrero, sou dermatologista formada pela Unicamp e com doutorado nessa mesma instituição. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico, muito interessante, que as pessoas sempre têm dúvida. Qual é a melhor toxina botulínica? Qual é o melhor botox? Se você gosta de conteúdos de qualidade, feitos por médicos sobre a pele, inscreva-se nesse canal, que nós vamos ter sempre novidades para você acompanhar. Para a gente falar do Botox, eu decidi fazer um vídeo bem prático, um vídeo rápido em que eu explicasse para vocês as principais diferenças entre três tipos de toxinas botulínicas. Toxinas botulínicas, que normalmente a gente acostumou a chamar de Botox, mas três marcas de toxina botulínica que os médicos costumam usar mais. Existem outras marcas de toxina botulínica aprovadas pela Anvisa de comercialização no Brasil, porém eu escolhi essas três marcas que são marcas já mais estabelecidas no mercado. A primeira marca é o Botox. O Botox foi a primeira marca a ser lançada, a primeira toxina botulínica comercializada. Então, na verdade, hoje em dia a gente costuma chamar tudo de Botox, justamente porque ele foi o primeiro. Mas o nome correto é toxina botulínica. O Botox ele começou a ser usado por um casal de oftalmologistas canadenses que pesquisavam blefaroespasmo, aquele problema ocular que a pessoa fica piscando, piscando sem parar. Quando eles fizeram esse estudo com o Botox, eles perceberam que essas pessoas que ficavam piscando, piscando, piscando sem parar, depois de tratadas, melhoravam das rugas. Daí foi aí que eles descobriram o grande investimento que o Botox teria dali para frente. Então o FDA liberou o uso do Botox para fins médicos em 89 nos Estados Unidos e para fins cosméticos em 2002. E desde lá ele tem sido comercializado. As outras toxinas que têm surgido depois do Botox, elas sempre procuram mostrar para o médico ou para a pessoa que está utilizando que ela é tão segura quanto ou tão boa quanto o Botox. Fazem estudos de equivalência para ver se eles podem ser equivalentes ao Botox. Depois do Botox veio o Dysport, que é uma toxina também bastante conceituada no mercado. E atualmente nós temos também o Xelmin ou Xilmin da Merz. Então aqui no Brasil nós temos várias toxinas, nós temos o Botox, que é da Allergan, o Dysport da Galderma e o Xelmin da Merz, que é um laboratório alemão. E nós vamos conhecer um pouco as diferenças entre elas, para a gente poder conversar o que é melhor para cada caso. Elas têm algumas diferenças básicas. A principal diferença entre elas é o conteúdo proteico, ou seja, quanto de proteína tem nesse produto. Tanto o Botox quanto o Dysport tem um conteúdo proteico maior. O Xelmin tem uma menor quantidade de proteínas e isso acaba sendo muito destacado pelas pessoas que comercializam o Xelmin. Por quê? Teoricamente, o conteúdo de proteína de um produto que a gente injeta repetidamente, ele pode dar mais ou menos chance da pessoa formar anticorpos. Então hoje uma coisa que já se discute muito é que muitas pessoas, conforme a gente vai aplicando o Botox repetidamente, parece que essa toxina dura menos, ou a pessoa fala, o Botox já não está funcionando, já não está pegando para mim. Isso na prática clínica de quem faz aplicação seguida, quem aplica bastante toxina botulínica, a gente vê mesmo pessoas que começam a não responder à toxina botulínica como respondiam antigamente. Então isso, os pesquisadores acreditam que é pela formação de anticorpos, que a pessoa vai formando anticorpos contra a toxina botulínica. Então, os criadores do Xelmin, do Xilmin, eles destacam que o Xelmin tem um conteúdo proteico muito reduzido. E como são as proteínas que geralmente levam à formação de anticorpos, quem faz a aplicação de Xelmin repetidas vezes teria menos chance de desenvolver anticorpos. Então, de repente, se você está tendo essa dificuldade, já tem alguns estudos que falam realmente que de 5 a 15% das pessoas que aplicam toxina botulínica regularmente, após 40 meses aplicando essas toxinas regularmente, elas podem desenvolver anticorpos. De repente você poderia conversar com o seu médico se poderia tentar trocar a marca da toxina botulínica.
Na prática clínica, apesar de não ser uma coisa já de estudo comprovado, a gente vê muito isso. Muitas vezes o paciente tem feito Botox repetidas vezes, às vezes a gente troca pelo Dysport ou pelo Xelmin e ele responde mais. E pelos estudos atualmente, para pessoas que já estão mais sensibilizadas ou querem evitar esse risco de sensibilização, na teoria, o Xelmin ou o Xilmin daria menor chance de formação de anticorpos. Então essa é eu acho que é uma informação muito valiosa para se ter. A segunda informação que a gente tem que pensar nas diferenças para pensar qual é a melhor toxina botulínica é numa informação que a gente fala sobre o halo de difusão. Então, quando a gente aplica a toxina botulínica, vou pedir desculpa que isso aqui está descendo toda hora. Quando a gente aplica a toxina botulínica, muitas vezes a gente deseja um efeito bem localizado. Quando a gente quer fazer um pontinho muito específico embaixo do olho, ou uma ruguinha muito pequenininha, a gente quer que a toxina fique exatamente nesse músculo. Então, quando a gente quer um caso de muita precisão, parece que o Botox e o Xelmin vão melhor nesses casos, porque ele tem um halo de difusão menor. Ou seja, quando a gente coloca ali, a chance do Botox e do Xelmin agir somente naquela região é maior do que o Dysport. O Dysport, quando a gente aplica numa região, ele tem um halo de difusão maior. Muitas vezes, além daquela região, ele pode pegar um outro halo de difusão. Isso é negativo? Não, nem sempre. Pessoas que precisem de uma aplicação muito precisa, com uma testa pequenininha, uma área dos olhos pequenininha, que a gente não pode de jeito nenhum errar esse músculo, então é melhor que seja numa toxina que difunde menos. Agora, aquelas pessoas que gostam de ficar todas congeladas, não mexer nada, que o Botox não mexa, muitas vezes essas pessoas vão gostar mais do Dysport, porque o Dysport congela mais, ele tem essa função de onde aplica a toxina, ele se expandir mais. Então, isso é uma coisa que pode ser usado tanto para um lado quanto para o outro. Pode ser benéfico para um paciente e não tão benéfico para outro paciente. Em termos de equivalência e de segurança, tanto o Botox, o Xelmin e o Dysport são parecidos. Justamente por causa dessa questão do halo de difusão, alguns efeitos colaterais podem ser maiores no uso do Dysport. Por exemplo, a gente pode ter uma chance um pouco maior de pitose, de queda da pálpebra com o Dysport na teoria, porque como ele expande mais, ele pode pegar uma outra área muscular que você talvez não desejasse aplicar. Alguns pacientes relatam que o Dysport parece pegar mais rápido, então a ação dele parece ser mais rápida do que das outras toxinas, e alguns pacientes até acreditam que parece que o Dysport dura um pouquinho mais do que as outras toxinas. Isso não tem uma comprovação científica, então na verdade os estudos não têm ainda definido qual dura mais, porém tem alguns pacientes que notam essa diferença, talvez porque a quantidade de toxina botulínica injetada quando se faz um ou se faz outro seja diferente. Quando se injeta uma maior quantidade de toxina botulínica, a tendência é durar mais. O que se tem mais estabelecido na literatura são os estudos com suor. E com o suor, o que a gente vê é que às vezes as toxinas, o Dysport pode começar a agir um pouquinho antes do que o Botox e o Xelmin, mas depois de 2 semanas, os 3 produtos estão agindo da mesma forma. E é justamente por isso que muitas vezes, se o médico for fazer algum retoque, ele vai pedir para você voltar depois de uns 10, 15 dias, porque daí a ação já está bem estabelecida. Então, o que eu queria fazer é explicar essas diferenças para vocês, explicar as diferenças entre as toxinas e dizer que todas essas 3 que são citadas são boas toxinas. Elas têm a aprovação da Anvisa, elas são toxinas seguras, elas são capazes de fazer o relaxamento muscular. Alguns pacientes gostam mais do efeito mais congelado, então às vezes vão gostar mais do Dysport, e justamente por causa desse efeito mais paralisado que eles desejam, é um efeito que parece durar mais clinicamente com o Dysport. Alguns pacientes não, alguns pacientes querem um efeito natural, menos paralisado. Daí, nesse caso, o Botox e o Xelmin vai melhor.
Alguns pacientes têm uma área muscular muito maior, muito mais espessa, então talvez o halo de difusão maior do Dysport vá melhor nesse caso. E alguns pacientes têm uma musculatura fininha, uma testa pequenininha, então talvez o Xelmin e o Botox vá melhor nesses casos. Espero que tenha ajudado, que vocês entendam as diferenças e conversem com os seus médicos para saber que se muitas vezes você não está ficando responsivo, existem outras marcas que você pode tentar. E também pode pensar sobre essa questão da criação de anticorpos, que na teoria existe uma marca que pode dar menos anticorpos do que as outras, mas as 3 marcas são efetivas. O bom é que com isso o médico tem várias marcas para ele escolher e escolher qual é melhor para o seu paciente, para o seu caso. Espero que tenham gostado, muito obrigada, inscrevam-se no canal e até a próxima.